Esse pedacinho do vídeo que você vai assistir agora é o finalzinho do primeiro vídeo da playlist sobre os graus da humildade e da soberba, que vai ficar, né, disponível para membros. Então essa playlist é só para os membros. Mas eu queria que você ouvisse, né, esses trechos que eu li aqui, tá bom? Do livro Grandes Mestres da Vida Espiritual, aonde eu vou falar um pouco sobre São Bernardo Claraval, que fez os comentários aqui da 7ª regra de São Bento, que são os graus da humildade e da soberba. Então é isso, pessoal. Esse é só uma chamadinha para você ficar com água na boca. Aí ele vai falar exatamente aqui da regra de São Bento. Inspira-se principalmente na liturgia e nas observâncias monásticas através da regra de seu santo fundador. Suas principais características são as seguintes. Olha só como que é, né, ser um beneditino. A solidão e o silêncio com o qual os beneditinos se colocam em contato com os monges primitivos e seguem seus ensinamentos. A obediência e a humildade, virtudes básicas para se vencer e despojar desse grande inimigo do homem, que é o orgulho unido ao amor próprio. O Opus Dei, que é o ofício divino com o qual a alma louva a Deus e lhe agradece os benefícios recebidos. A leitura divina, né, a lectio divina, o trabalho manual, que é uma penitência e um signo de pobreza. E quem foi São Bernardo de Claraval, né? Ele trabalhou também na reforma do clero secular e dos próprios seculares. Lutou contra o Papa cismático Anacleto II em favor do verdadeiro Papa Inocêncio II. E obrigou a se retratar de seus erros um outro professor ilustre, Gilberto de la Porree, bispo de Poitiers, no concílio de Reims. Tratou também de reformar a própria igreja, escrevendo entre 1149 e 1153 seu famoso tratado De Consideratione ao Papa Eugênio III, antigo monge discípulo seu em Claraval, que contém um plano de restauração da disciplina eclesiástica, especialmente na Cúria Romana. Então você pode ver que São Bernardo de Claraval, que foi o que escreveu, que comentou aqui a regra de São Bento, ele é um verdadeiro reformador. E é muito importante a gente pensar nisso, porque realmente a igreja, às vezes, precisa de uma reforma. Só que não é a reforma feita de forma cismática, né? Você pode ver que ele queria a reforma da igreja, mas ele não cismou com a igreja. Ele não se apartou, ele não criou uma igreja nova. Ele simplesmente aconselhou o Papa, assim como fez Catarina de Siena, né, Santa Catarina de Siena. Ela e ele aconselham o Papa de forma que a igreja se torne algo melhor, né? Como está escrito lá na Ecclesiam Sua, às vezes a gente precisa dar uma limpeza assim na cara da igreja, né? Para poder sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Mas não precisa cismar com a igreja. Por isso que hoje em dia, né, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando, gente, Lutero, ele tinha uma ideia boa, precisa mudar isso aqui. Só que ele tinha um espírito ruim e ele não conseguiu se submeter para reformar, ele não conseguiu amar, ele não conseguiu ser fiel à igreja. Gente, o que é isso? É a obra? Nem sei, essa obra é eterna, essa obra não acaba. Lutero não conseguiu ser fiel, não conseguiu amar para poder melhorar. Ele simplesmente, vamos destruir isso tudo e fazer de novo, né? Olha só, eu marquei esse ponto aqui, eu vou ler com vocês. Matrimônio místico aqui na Terra. São Bernardo descreve esta maravilhosa união em diversos lugares de suas obras. Em seu opúsculo sobre os graus da humildade e da soberba, a união é obra das 3 divinas pessoas da Santíssima Trindade. Da união da alma com o verbo pela razão, nasce a humildade, e de sua união com o Espírito Santo, a caridade. Estas duas perfeições, que em seu enlace lhe presentearam o Verbo e o Espírito Santo, lhe alcançam a união suprema com o Pai, que a recebe e a une em si como esposa. Tá vendo como que a igreja faz uma psicologia da salvação? É muito interessante isso. E saber, né, esses graus da humildade vai ajudar a gente aí a ter uma prática um pouco melhor dessa virtude. A humildade é para São Bernardo uma das mais importantes e imprescindíveis virtudes, não só para alcançar a santidade, mas também em função da própria salvação, impossível de alcançar sem o concurso dessa virtude. Mesmo na Virgem Maria, é mais importante a sua humildade do que sua própria virgindade. Eis aqui o seu impressionante raciocínio. Olha só. Ouves falar de uma virgem, ouves falar de uma humildade. Aquela nos aconselha, esta nos manda. Então a virgindade na vida cristã é uma opção. Mas a humildade não. Se não podes imitar a virgindade da humilde, imita a humildade da virgem. Louvável virtude é a virgindade, mas mais necessária é a humildade. Aquela nos é aconselhada, esta nos é ordenada. Te convidam àquela e a esta te obrigam. Daquela se diz, quem puder guardar, guarde. Mateus 19, 27. Dessa se diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Daqui você já depreende que humildade
nem sempre vai aparecer com esse nome na Bíblia. Às vezes é uma atitude que é humildade. De modo que aquela se premia com sacrifício voluntário, esta se exige como serviço obrigatório. Enfim, pode salvar-te sem a virgindade, mas não sem a humildade. Podes agradar a humildade que chora a virgindade perdida, mas sem humildade, me atrevo a dizê-lo, nem mesmo a virgindade de Maria teria agradado a Deus. Se Maria não fosse humilde, não repousaria sobre ela o Espírito Santo. E se não repousasse sobre ela, não conceberia em virtude dele, pois como poderia conceber dele sem ele? É claro, pois que para que dele concebesse, como ela diz, porque ele olhou para a humildade da sua serva, muito mais que a virgindade. E embora sua virgindade tenha agradado a Deus, o concebeu por sua humildade, de onde se constata que a humildade foi o que fez agradável também a sua virgindade. Então, se você não é humilde, olha só, se você não é humilde para reconhecer que está errado, você nem procurar pela graça você vai. Você precisa se submeter a algo que já acontece dentro de você, que é o toque do Espírito Santo, que é aquele serviço que o Espírito Santo faz de te indicar quando você está errado. E você pode, a Bíblia mesmo diz, você pode ir calando o Espírito Santo, você pode ir ignorando o Espírito Santo ou dar ouvidos a ele e realmente se submeter. E aí sim, né, a graça vai ser, né, com a humildade, a graça é merecida, conservada e recuperada, porque só com a humildade você se submete ao Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.